Olá pessoal, está começando mais uma aula de matemática. Sou o professor Lucas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quadriláteros, características e classificação. Beleza? Acompanhe comigo aqui, ó. Então, ó, os quadriláteros, pessoal, quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Então, um polígono que possui 4 lados, ele é chamado de quadriláteros. Não é quadrado. Quadrado é um dos quadriláteros que a gente vai ver já já. Beleza? Então, quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Muito bem. O quadrilátero a seguir, pessoal, ele tem alguns elementos, certo? Então, nesse exemplo aí, nós temos um quadrilátero, uma figura que possui 4 lados, certo? E alguns desses elementos são quais? Ó? Nós temos 4 lados, né? Nós indicamos esses lados utilizando essa notação para segmento, né? AB, o lado BC, o segmento CD e o segmento AD. Formam os 4 lados desse quadrilátero, certo? Nós também temos o quê? 4 vértices, certo? Vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. E nós também temos 4 ângulos internos. Lembra a notação para ângulo? Utiliza o chapéuzinho, né? O acento circunflexo. Nós temos o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, beleza? Então, pessoal, assim como a gente viu lá nos triângulos, que possuem a mesma quantidade de lados, de vértices, de ângulos internos, os quadriláteros também vão possuir a mesma quantidade de lados, de vértices e de ângulos internos. E não está aí, pessoal, mas a gente já sabe que ele vai incorporar também, né, as mesmas características dos polígonos, né, porque ele é um polígono de 4 lados, que é os ângulos externos. Ou seja, ele vai ter 4 ângulos externos, beleza? Então, nós também temos aí, pessoal, as diagonais, né? Diagonal é um segmento de reta que liga 2 vértices opostos. Nos quadriláteros, nós vamos ter o quê? 2 diagonais. A diagonal AC e a diagonal BD, ok? Então, ó, nós podemos nomear um quadrilátero, pessoal, com base nas letras que representam os seus vértices. Isto é, no caso do exemplo ao lado, pessoal, nós temos o quadrilátero ABCD, ok? Muito bem. Então, pessoal, a gente vai ver um pouquinho sobre a classificação dos quadriláteros. Então, ó, os quadriláteros eles podem ser classificados de acordo com a posição relativa entre seus lados. Aqueles que possuem lados opostos paralelos são chamados de paralelogramos. Os quadriláteros que possuem pelo menos um par de lados opostos paralelos são denominados de trapézios, ok? A terceira classe dos quadriláteros contém aqueles que não possuem paralelismo algum entre seus lados. Lembra, pessoal, que a ideia de retas paralelas são retas que elas não se cruzam, não é? Muito bem. Então, aqui nós temos um exemplo de um paralelogramo, né? Que nós temos são aqueles que os lados opostos são paralelos. Então, nós temos o quê? Ó? O quadrilátero que possui 2 pares de lados paralelos. Então, o segmento AB é paralelo ao segmento CD, certo? E também nós temos que o segmento AD é paralelo ao segmento BC, certo? Muito bem. E nesse caso, pessoal, os ângulos internos têm medidas iguais e os lados opostos têm medidas de comprimento também iguais. Ou seja, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo C. E a medida do ângulo B é igual à medida do ângulo D. Os ângulos opostos, os ângulos que estão à frente um do outro, têm a mesma medida. E os lados, segmento AD é igual à medida de comprimento do segmento BC. E o segmento AB tem a mesma medida de comprimento do segmento CD, ok? Muito bem. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o trapézio. Então, ele é um quadrilátero que tem pelo menos um par de lados paralelos. Então, na figura, nós temos o que? Um quadrilátero ABCD, certo? Nós temos todos os elementos, né? Nós temos os vértices, nós temos os lados, nós temos os ângulos internos, não é? Que tem sempre a mesma quantidade, certo? E observe aí
que o lado AB, o segmento AB, ele é paralelo ao segmento CD, ou seja, se a gente prolongar esses dois segmentos aí, eles nunca vão se encontrar, ou seja, eles são paralelos, certo? Então, o trapézio é esse quadrilátero que tem pelo menos um par de lados paralelos, ok? Muito bem. E nós também temos, pessoal, que os trapézios, eles são classificados, pessoal, de 3 formas, né? Um trapézio que tem ângulo de 90 graus, eles são chamados de trapézio retângulo, né? E está indicado pela caixinha aí, pessoal. Lembra? Quando tem um quadradinho, né, no canto da figura, nós sabemos que ali tem exatamente um ângulo de 90 graus. Então, um trapézio que tem um ângulo de 90 graus, né, ele é chamado de trapézio retângulo, né? Agora, um trapézio que tem 2 lados de mesma medida, ele é chamado de trapézio isósceles. E um trapézio em que todos os lados têm tamanhos diferentes, ele é chamado de trapézio escaleno. Ok, muito bem. Então, há quadriláteros, pessoal, que não são paralelogramos e nem trapézios. Veja o exemplo aqui, pessoal. Essas duas figuras aí são quadriláteros, possuem 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos, né? Só que não são classificados nem como paralelogramos e nem como trapézios, certo? Muito bem. Agora, pessoal, a gente vai entrar numa subdivisão dos paralelogramos. Por quê? Nós temos alguns paralelogramos que são, digamos, especiais, tem algumas características que diferem um do outro, né? Então, o primeiro aqui é o retângulo, né? Por que que essa figura é chamada de retângulo? Né? Ele é um paralelogramo, mas um paralelogramo que se chama retângulo, né? Então, ele é um paralelogramo que possui os 4 ângulos internos retos. Então, uma figura de 4 lados, né, que possui os 4 lados paralelos entre si, né? E possui ângulos internos retos, ou seja, de exatamente 90 graus, é chamado de retângulo, certo? Então, para ser retângulo, ele tem que possuir os 4 ângulos internos de exatamente 90 graus, ok? Muito bem, ó. A segunda classificação dos paralelogramos é chamado de losango, né? Então, no losango, pessoal, tem as mesmas características. Nós temos os lados, os vértices, ângulos internos, beleza? E, nesse caso aqui, ele é um paralelogramo que possui os 4 lados com a mesma medida de comprimento, né? E observe também que se a gente traçar, né, as diagonais desse losango, nós vamos ter exatamente formar essa perpendicular aí. O que são retas perpendiculares, né? São retas que formam ângulos de 90 graus, né? Que se tocam em um ponto e quando se tocam formam esses 4 ângulos de 90 graus, ok? Muito bem. E a classificação aí é o quadrado, né? Então, o quadrado, ele é um paralelogramo que possui os 4 ângulos internos retos e, além disso, né, os 4 lados têm a mesma medida de comprimento. Agora, pessoal, observe também que o quadrado, ele cumpre também a definição de losango, né? Que tem os 4 lados com a mesma medida de comprimento, ou seja, o quadrado, ele também pode ser chamado de retângulo e também ele cumpre a definição de losango, né? Então, o quadrado tem essa particularidade, né? Ele também é um retângulo e também é um losango, certo? Então, ó, pessoal, nós vimos nesta aula, né, as características dos quadriláteros, né? Eles possuem vértices, possuem lados, ângulos internos, né? E também nós vimos também um pouquinho da classificação dos quadriláteros. Eles podem ser chamados de paralelogramos e dentro dos paralelogramos nós temos o retângulo, o losango e o quadrado. E também nós temos os trapézios, né? E também nós temos uma terceira classe que são os quadriláteros que não podem ser definidos nem como paralelogramo, nem como trapézio.
Então eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de acessar o portal Eduque da Secretaria de Educação e até o nosso próximo encontro. Tchau!